Nós temos como mensageiro o pastor Antônio Machado, da Assembra, e ele irá falar sobre um tema de suma importância. O tema geral dessa semana de oração é Transformados para Transformar. E o tema de hoje é Cristãos Sadios. Então vamos ouvir com bastante atenção o pastor Antônio Machado. Bom dia, pastor Antônio Machado. Bom dia, irmã Adriana, bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Bom dia e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós neste momento. Bom dia, meu irmão. Amém. 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 Bem, nós, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, passaremos agora a esse tema maravilhoso, esse tema escolhido, proposto aqui para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, como uma refeição espiritual para que sejamos cristãos sadios. Eu vou ler o texto que foi proposto, que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1. E aqui nós temos aquilo que se poderia chamar de um coquetel espiritual. Diz aqui: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora vem um coquetel espiritual. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a temperança, e com o domínio próprio a temperança, a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu sempre brinco dizendo que esse texto aqui nos traz um coquetel, Amém. um conjunto de virtudes cristãs, de graça, que nos podem restaurar completamente de qualquer tipo de enfermidade espiritual e até física, porque fala da temperança. Bem, para entrarmos direto no assunto da saúde espiritual, primeiramente vamos palmilhar um caminho aqui em relação à saúde física. O que é a saúde? Seria a primeira pergunta. Nós temos o conceito da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, saúde é isso. É um estado completo de bem-estar, seja físico, mental e social. No sentido biológico, saúde não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. É isso que se pode chamar de saúde plena, saúde no sentido completo, saúde total, conforme o nosso programa lá de São Paulo. É a capacidade física, psicológica, emocional, social e espiritual e outros, né? Boa disposição mental, física. E isso advém de uma nutrição à altura e também autoestima.
pode ser desenvolvido através da combinação de benefícios das atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis. Isso é indispensável para que se desfrute de boa saúde no sentido completo. Precisamos de qualidade de vida, né, com saúde e bem-estar e capacidades para exercer as nossas funções do dia a dia na sociedade e aonde quer que estejamos. Bem, podemos falar sobre os fatores básicos de saúde: alimentação adequada, exercício físico, exercício mental, né? Relacionando as condições do corpo e estão intimamente relacionadas à capacidade física, disposição, nutrição e, repito, e autoestima. Saúde mental cognitiva, psicológica e emocional. Saúde mental é o equilíbrio entre as emoções e os sentimentos diante dos desafios e conflitos, diante das mudanças e demais eventos da vida cotidiana. Então, isso é saúde emocional, saúde mental. Saúde social é a manutenção de uma relação saudável nos relacionamentos interpessoais. Isso na família, com amigos, colegas de trabalho, ambiente de trabalho e a comunidade no convívio geral. Então, isso é saúde social. Essas relações interpessoais de qualidade. Saúde financeira, nós sabemos que é ter uma independência financeira ou uma boa reserva bancária, né? E na poupança, bons investimentos e, pelo menos, não dever nada a ninguém, viver dentro do orçamento, né? Não gastar mais do que se ganha. E temos aqui saúde no sentido pleno, a ausência de transtornos de ansiedade, né? Ausência de ansiedade, de fobia e depressão. Então, é isso que nós chamamos de saúde financeira, porque geralmente quando faltam os recursos para as nossas necessidades básicas, então nós sofremos ansiedade e até mesmo depressão, que é uma das doenças que mais matam e que mais fazem vítimas em nosso tempo. Bom, feita essa análise, feito esse resumo sobre a saúde física, a saúde biológica, envolvendo a parte física, toda a anatomia e a parte metafísica e a mente, né? A parte social, nas relações interpessoais, vamos colocar esse conhecimento agora no campo espiritual, no campo teológico. O cristão sadio. Na terceira carta de João, verso 2, lemos: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Aqui nós temos uma correlação, uma intimidade, uma conexão entre a saúde do corpo e a saúde da alma. Aqui nós temos a saúde física e a saúde espiritual interligadas, correlacionadas, irmanadas, no sentido mais pleno, mais absoluto. Porque quando ficamos doentes fisicamente,
de alguma forma, também sofremos espiritualmente. É praticamente impossível a uma pessoa que está com ansiedade profunda, em crise de depressão, sair para fazer o trabalho missionário, sair a comportar, a visitar os lares, a cantar e a orar com as pessoas e a meditar na palavra de Deus. É difícil, é quase impossível, até mesmo ir à igreja para comungar ali com os irmãos a palavra e também a afetividade. Então, nós precisamos de saúde no sentido completo, física, mental, social, financeira, né? Espiritual e saúde no sentido absoluto. Bem, os fatores para a saúde física também se assemelham aos fatores para a boa saúde espiritual. Para que tenhamos bom sangue, não sangue ácido, mas o sangue alcalino, onde não há doenças. Inclusive, a pessoa com sangue alcalino não é acometida do câncer, uma das piores enfermidades do século. Precisamos ter o sangue de Cristo fluindo em nossas veias. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, Jesus nos diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 3 e também o 4. Meus queridos, precisamos então fazer uma boa refeição diária, precisamos nutrir o nosso corpo espiritualmente falando, para que tenhamos bom sangue, para que tenhamos saúde no sentido pleno, para que sejamos cristãos sadios, uma vez que somos o que comemos. A nutrição, portanto, é indispensável para a boa saúde física, mental e espiritual, no sentido que nós estamos aqui a tratar, a abordar. Bem, então, diante disso, precisamos da experiência que está em Jeremias 15:16. Achando as tuas palavras, diz o profeta, logo as comi. E elas foram para mim o gozo e a alegria da tua salvação, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Também em Ezequiel, capítulo 3, verso 1, é dito ao profeta que ele comesse a palavra, que ele se alimentasse da palavra e que levasse para as pessoas. Olha que coisa interessante. Precisamos, portanto, de uma alimentação completa. Por isso que eu disse que o texto de Pedro, ali, 2 Pedro, é um coquetel, associando a vossa fé à virtude, né? A virtude à paciência, né? A temperança, a paciência, o amor fraternal, porque se em vós houver abundância dessas coisas, nunca estareis estéreis, ociosos, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, tendo falado da questão da nutrição para a boa saúde espiritual, a leitura diária da Palavra de Deus é muito importante quando fazemos o ano bíblico, quando lemos os livros do Espírito de Profecia, quando fazemos a refeição diária à mesa de Cristo. Eu vou ler um texto aqui do livro Serviço Cristão, de Ellen White. Está a página 209, a importância do altar da família. Diz aqui a serva do Senhor: vós que professais amar a Deus, tomai a Jesus convosco aonde quer que vades. Satanás faz esforços para afastar os homens de Deus e é sempre bem-sucedido nesse propósito quando consegue absorver a sua atenção, de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente
e oferecer seus sacrifícios de ações de graças e louvor pela manhã e à tarde no culto familiar, no culto da família. Então, nós precisamos nos sentar à mesa para 3 refeições diárias, para termos saúde física. No sentido espiritual também, nós precisamos estar a essa mesa diariamente, repondo as nossas forças, nossas energias espirituais, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pela comunhão, à mesa de Cristo, nos cultos devocionais da manhã, da tarde, e não permitir jamais que Satanás tenha sucesso em nos afastar dessa prática. Bem, vamos falar agora da saúde financeira. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aqui fica claro que o nosso coração acompanha os nossos recursos. O nosso coração acompanha as nossas reservas, tanto no sentido literal, quanto no sentido espiritual. E se assim devemos fazer depósitos no banco do céu. Jesus disse: acumuleis para vós tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, também a ferrugem não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, repito, aí estará o vosso coração. Se nós queremos pensar no céu, se nós esperamos morar no céu, se nós queremos um dia receber o tesouro celestial, a imortalidade, a glorificação, a imortalidade e viver na glória, nós precisamos colocar ali os nossos recursos. Jesus disse: negocieis com os tesouros da iniquidade, para que, quando esses vos faltarem, possais ter um tesouro no céu. Ou seja, devemos pegar os nossos recursos financeiros e aplicar no tesouro, fazer aplicações no banco do céu. Devemos investir os nossos meios, não apenas os 10% ou 20% ou 25% das nossas rendas, mas precisamos investir pesado no banco do céu. Como fazer isso? Bem, quando nós pegamos o recurso do nosso próprio bolso, parte das nossas rendas, depois de tirarmos a nossa subsistência, necessário para o cotidiano, e aplicamos na evangelização, atendemos o pedido de ofertas, fortalecemos o caixa do tesouro do Senhor, colocando no nosso próprio veículo combustível para fazermos o trabalho missionário, autônomo, voluntário, nós estamos a acumular tesouros no banco do céu. Quando mandamos recursos para as missões estrangeiras, então estamos negociando com as riquezas da injustiça, da iniquidade, no sentido aqui, esse tesouro material. Bem, vamos falar agora sobre a nutrição e o exercício, no sentido espiritual. A nutrição, já falamos, que é quando nos alimentamos do pão da vida. Jesus mesmo disse em São João 6,48, eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem vos dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai que está nos céus. Eu sou o pão da vida. Meus queridos, nós temos o privilégio de nos alimentar de Cristo. E uma vez nos alimentando dele, conforme ele disse em São João 10, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. São João 10, ele diz, eu sou bom pastor. E
E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No nosso relacionamento com Cristo, nós temos vida. Ele é a fonte da vida. Temos vida com qualidade, vida com saúde. E nos alimentando dele, nós crescemos até a estatura plena de homens e mulheres em Cristo Jesus. Nos tornamos cristãos saudáveis. Nós temos aqui, então, a questão do exercício espiritual. O exercício espiritual, de maneira mais clara, é o trabalho missionário. O trabalho missionário é o exercício que nos dá tonalidade aos músculos, que faz o sangue circular plenamente em nosso cérebro, em nosso corpo como um todo. O exercício espiritual é o que nos dá vigor físico e também mental, porque os textos da palavra de Deus fluem facilmente, de maneira ininterrupta e proporcional na nossa mente quando nos alimentamos da palavra de Deus e compartilhamos esse conhecimento com os demais. Então, o exercício espiritual é fazer o trabalho missionário, é sair da região do conforto, da sombra do conforto, deixando sua casa, deixando o seu lar e saindo pelas ruas empoeiradas a pé, debaixo de um sol causticante, para compartilhar a palavra de Deus aos que estão próximos e aos que estão longe. Muitas vezes faz necessário trilhar jornadas a pé em lugares íngremes, em lugares insólitos, para levar a palavra. Então, a isso nós podemos chamar de exercício espiritual, né? Colocar a mente nas coisas de Deus. Como disse Paulo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, através desse exercício, nós absorvemos tudo aquilo que se faz necessário para a nutrição do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, e nós estaremos com os nossos pensamentos nos lugares espirituais em Cristo Jesus, pensando nas coisas que são de cima. Então, primeira carta de Paulo 2,16, Paulo diz, né, que nós temos a mente de Cristo. Muito importante. Nós precisamos também de saúde mental, saúde social, repito, e precisamos, então, de saúde psicológica, né, mental. Ou seja, a ausência de ansiedade, a ausência de depressão, começa com a ansiedade, da ansiedade vai para a depressão, e da depressão, se não curada, né, descamba ou camba para o suicídio. Jesus Cristo, já prevendo isso, nos receitou em Mateus 11, 27 e 28, quando disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, que proposta maravilhosa, que convite divino. Lançarmos sobre ele os nossos fardos, as nossas ansiedades, porque disse Paulo, né? Paulo completou, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 a 9, né? Não andeis ansiosos acerca de coisa alguma, disse Paulo. Antes, as vossas necessidades sejam conhecidas a Deus pela oração e súplica, em todo o tempo no Espírito. Ele diz, para que possais aprender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa, meus amados. Então, quando nós temos saúde emocional, não sofremos de depressão. Nós descansamos em Cristo. Podemos ter depressão. Até Elias, né, sofreu depressão, o profeta de Deus. Mas é algo passageiro, é algo que logo será sanado. Não
descambará para uma situação mais complicada, né? Eu tenho aqui o exemplo que trago para a nossa reflexão, já estamos nos encaminhando para o final. 2 Reis, capítulo 4, verso 26, quando ao jovem foi dito: vai lá e pergunta àquela mulher, sunamita, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo muito bem. Ora, mas como assim? O garoto não tinha boa saúde, o garoto morreu. Mas, meus queridos, quando nós estamos nutridos espiritualmente, quando temos saúde física, mental, social, saúde financeira, saúde no sentido pleno, repito, conforme diz a Organização Mundial da Saúde, não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas saúde no sentido absoluto. Então, mesmo um caso mais grave, como a perca de um filho, a perca do pai, da própria mãe, de um ente querido, não nos abala ao ponto de negarmos a nossa fé. Conheço o fato de algumas pessoas que, quando perderam membros de sua família, elas perderam também a fé. Elas sepultaram o seu morto juntamente com a sua fé. Que tristeza. Faltou-lhes isso que estivemos a falar aqui. Faltou Cristo na sua vida, faltou a saúde emocional. Essas pessoas perderam o gosto, o prazer de viver. E isso não pode acontecer, meus amados. E jamais acontecerá aquele que tem boa saúde emocional, né? Repito, no sentido espiritual, aquele que descansa em Cristo, porque o próprio Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá para sempre, né? Muito interessante. Então, aquela mulher tinha fé em Deus, ela tinha boa saúde emocional. Então, no sentido espiritual, e refletia no sentido físico, biológico. Então, ela disse: vai tudo bem, vai tudo bem. E realmente terminou tudo bem. Porque nos diz a palavra que, assim como imaginamos no nosso coração, coração-mente, assim é. Nós sabemos que a mente e o coração estão interligados. E eu quero, então, deixar aqui a experiência que está em Josué 14, né, do verso 7 ao 14. Depois de 40 anos de uma jornada tão difícil, com o povo de Israel pelo deserto, ali Caleb disse: a minha força hoje é a mesma de quando eu saí do Egito, de quando eu comecei essa trajetória. Meus amados, que essa seja a nossa experiência, que esse venha a ser o nosso pensamento, que sejamos cristãos sadios. E eu concluo com o texto que foi proposto aqui da meditação: cristãos sadios. Cristão sadio é aquele que tem a Cristo interiormente, a esperança da glória. Olha que coisa linda. Então, vivificados em Cristo, né? Incorporados, né, a Cristo, a esperança da glória. Ele ama a verdade, a pureza e a santidade, e manifestará a vitalidade espiritual. Olhem, então, Cristo na alma, né, é a esperança da glória. Todo amor pela palavra de Deus e busca a comunhão com os que estão também familiarizados com a palavra de Deus, para que possam captar todo o raio de luz do sol que Deus lhes tem comunicado. Raio de luz do sol, eu não me aprofundei nisso devido ao tempo, mas nós precisamos da vitamina D espiritual. Nós precisamos de provas, porque elas desenvolvem a paciência. Nós precisamos do sol da justiça para que sejamos cristãos de boa tonalidade, para que tenhamos vigor. A vitamina D espiritual para os ossos. Então, para fortificar os ossos fracos, espiritualmente falando, para dar vigor ao cansado.
E, concluindo, ela diz: o Espírito Santo, com sua influência vivificante, sempre conserva essa alma no amor, e eu acrescentaria aqui, temor de Deus. Portanto, aqui nós temos a receita para um cristão saudável. Aqui nós temos as características de um cristão saudável. Aqui nós temos o coquetel para a recuperação daquele que está doente espiritualmente e para que reflitamos a imagem de Cristo. Esse é o meu sincero desejo e a minha oração nesta manhã.